mais um vídeo do canal. Hoje é nesse estilo podcast, né? Vamos ver como que vai ser esse formato. Já comenta aqui se você gosta de um podcast um pouco mais dinâmico. Acho que condiz muito com algumas características da minha personalidade, querer otimizar o tempo enquanto eu faço uma parada. Enfim, eu acho que vai ser bem interessante, tá? Se você gosta, já fala aí, por favor. Obrigada. Que aqui não é um monólogo. E eu vou fechar aqui as abas do computador, porque já deu pra mim hoje, já deu. Você também? Já deu o limite? Eu acho que condiz muito a gente abordar o seguinte tema que você já viu aí, que é uma vida sem redes sociais, ou melhor dizendo, uma vida com mais intencionalidade naquilo que você se vincula. Eu acho muito interessante a gente falar isso, não só num contexto aqui de bate-papo, mas pra gente refletir, né? Eu acredito fortemente que eu e você temos muito a agregar na vida de ambas as partes, né? Então, hoje em dia, eu tenho 29 anos, né? Me encontro num contexto onde venho, né, de uma forma muito intencional, agregar um pouco da minha... Eu vou colocar uma comidinha aqui. Enfim, eu venho, de certa forma, agregado um pouco na minha vida. Não sei nem mais o que eu tô falando. Peraí. E aí, beleza. Você já tá ciente pra caramba do que tá acontecendo dentro dos seus porquês, tal. Beleza. Peraí, deixa eu colocar esses ovos aqui dentro. Você estar ou não estar numa rede vai ditar muitas coisas daqui em diante, sabe? Porque você vai meio que nadar contra a maré, eu tenho essa sensação. Sabe quando a galera, uma grande maioria, tem um posicionamento muito enraizado e forte sobre algum tema, e aí você meio que, eu não penso assim. É uma questão muito de coragem, autenticidade, uma questão de uma clareza de escolhas muito forte. Você e eu precisamos tomar isso como um pilar de reavaliações da vida em grande escala, sabe? Não é só por causa de um aplicativo, não é só por causa de um site, de uma plataforma XY que esteja vigente aí no momento. Vai muito além, muito além. Hoje eu tenho ciência disso porque eu já estou distanciada, desconectada de muitas aí que são o ponto auge de você se destacar no quesito celebridades, números, status e tal. E é uma questão que eu particularmente vivo constantemente reavaliando. O que eu tô imersa e o porquê eu estou dentro daquela plataforma. Hoje, em 2023, na data de hoje, que tá aqui nesse vídeo, eu estou apenas em 3 plataformas ativa, exclusivamente, 99,9% profissionalmente. O meu porquê é profissionalmente. Ponto. E você, né? Pensa aí. E levando isso em consideração, você sabendo o seu porquê e quais são esses locais que você se sente bem, né? Com as suas intenções claras, você fica muito mais tranquila e até consegue criar estratégias para poder melhor administrá-las quando você sabe porque você tá ali.
parece óbvio? Não parece tão claro? Tipo, por que você tá naquele lugar? Por que você tá aonde você tá hoje que você tá assistindo esse vídeo, sabe? Agora, eu estou aqui porque eu estou com fome, estou gerando alimentos para o meu corpo. Enfim, deixa eu pegar. Saladinha. Vamos sentar. Acho que esse momento é muito bom, né? Pra gente conversar. Porque tá silêncio. O mundo inteiro tá começando a ficar quietinho. Mas gosta assim, né? Mas, amiga, nunca ficou tão claro quanto está pra mim hoje a desconexão externa para a conexão interna, sabe? Acho que parto de um dos grandes pilares de motivações para eu estar aqui falando com você hoje, sabe? E aí, como você lida com isso, né? Peraí, deixa eu posicionar aqui no vídeo. O como você lida com essa situação vai ditar muitas coisas na sua vida, né? Deus, vamos comer juntos. Vamos nos alimentar dessa conversa. E aí eu parei e pensei, poxa... Peraí, tem que pensar uma linha cronológica pra falar. Tá. Então, Hoje, voltando, eu tô com apenas 3 plataformas. E você? Quantas você tem? Quantas você tem por aí? E quantas você tem de forma intencional, sabendo falar claramente? Beleza, eu tenho aquela porque isso. Gente, eu tenho 29 anos. Acho que se não fosse ainda um dos meus grandes projetos de vida a longo prazo é obter cada vez mais uma concretização de ganhos passivos ou não a longo prazo na internet, eu não estaria mais nem tendo redes sociais. Porque hoje o intuito é exclusivamente por intermédio dos meus conteúdos, por exemplo, em primeira instância, obter ganhos para meu sustento e da minha família e, de bônus, ajudar quem é que seja em qualquer contexto em que eu me disponha a produzir. Então, por exemplo, eu tenho o Privacy, no qual eu sou criadora de conteúdo adulto. Depois eu tenho o Pinterest, 99,9% exclusivo para fazer envios de publicações para gerar mais tráfego para as minhas outras redes. E aqui o YouTube, que é minha terceira tentativa diante de tantos imaturidades em lidar com redes sociais. Eu sempre agia por impulso no quesito não tá dando, ou meus motivos da época. Excluía, deletava. Podia muito bem hoje em dia, se eu tivesse essa maturidade, privava alguns vídeos em que eu não me sentia mais coerente com aquela versão minha, sabe? Mas não, naquela época eu agi por impulso. Mas foi um impulso que hoje me levou a ter, talvez, esse posicionamento com mais clareza. Então, se pergunte, aonde você quer chegar com tudo isso que você está fazendo? Às vezes eu noto tanta impaciência, tanta imprudência no quesito tenho por ter, sabe?
sei lá, mano. É umas coisas que hoje em dia não é coerente com a versão que eu desejo cada vez mais pra minha melhor versão de todos os dias, sabe? Pra você ter noção, eu me identifico muito mais numa rotina mais tranquila, uma rotina que realmente seja coerente com a minha saúde mental, física, emocional. Então, a forma como eu estava lidando com bilhões de redes sociais e plataformas estava sendo incoerente com a pessoa no qual eu almejava e almejo, né, no maior equilíbrio possível. Eu acho que é um ótimo momento para você reavaliar. Tem pessoas que têm redes sociais só por ter e vasculhar a vida alheia. Faz sentido pra você? Você se aproxima da pessoa que você super idealiza como sua melhor versão? Sei lá, pra mim é uma coisa que hoje em dia parece tão mais clara do que qualquer outra coisa. Não sei se eu falar uma coisa com coisa. Mas se tá fazendo sentido, curta, comenta, inscreva-se, compartilha. Terceira tentativa da gente fazer acontecer esse podcast aí, né? Então, como que você particularmente lida em relação às redes sociais? Você pode se perguntar. Não, talvez não se pergunte nada, né? Às vezes eu que tô achando que você vai se perguntar. Mas... não, peraí, deixa eu deixar. Por que tem que tirar as panelas aqui do cooktop, gente? É só levar o prato pra lá. Enfim, vamos lá. Eu tava... E aí é que vem uma pergunta chave que diante de tantos anos que eu me recorde, que eu já empreendo na internet desde 2017. Então, é um desafio, assim, de alguma jornada aí que a gente pode trocar umas figurinhas, né? Por exemplo... Peraí, vou fazer barulho. Primeiro, uma coisa que eu sempre falo, assim, pra qualquer um que queira abrir alguma rede social, qual que é o seu porquê de estar abrindo aquela rede, sabe? Qual é o motivo? O que ele traz a intenção de abrir aquilo? Abrir por abrir? Abrir pra poder cutucar vida alheia? Abrir porque você quer ganhar uma futura... um contato de cliente, é network, enfim, é o quê? Qual que é o porquê de você ter uma X coisa? Eu acho que vai além só de rede social, né? Vai muito além. Mas eu acho que parte de um pensamento interessante, né? Deixa eu ampliar você aqui. E aí, beleza. Você já tem o seu porquê de você querer abrir ou estar presente. Aí você... Beleza. Tudo... Meu Deus. Tudo cabe um teste, né? Eu levo isso muito em consideração também, né? Não é à toa que muitas pessoas hoje conseguem te passar algum tipo de experiência por relatos de vivências pessoais, né? Mas nem todo mundo precisa, né, passar pelos mesmos processos que outros passaram. Por isso aí que tá, né, uma questão muito plausível
É você extrair da experiência do próximo algo que você consiga incluir no seu contexto e reavaliar. Poxa, será que eu preciso passar possivelmente por algumas coisas, sendo que fulana experienciou isso? Sei lá, qual forma que você conseguiria, né? Eu já aprofundo muito esses assuntos, porque são coisas que mudam muito a rotina, mudam a forma de você ver o mundo, muda a sua perspectiva de sucesso, fracasso, muda a sua perspectiva de você, muitas das vezes, necessitar de validações externas e não se satisfazer por questões suas internamente, sabe? É muito profundo, muito profundo. Deixa eu colocar aqui. Vou dar um ovinho pro boi. É cansativo, você tá vendo? Só de falar sobre o assunto por si já é cansativo. Imagina você ter que conviver com esse tipo de coisa. Mas então a gente primeiro extrai duas coisas. Por que você está dentro de uma plataforma, dentro de uma rede social, dentro de qualquer nome que você queira falar? Por quê? Qual o sentido daquilo para você? Ou você nunca parou para pensar? Talvez hoje seja uma alternativa de reavaliar, né? Eu faço isso constantemente. Eu tenho algumas questões hormonais que me fazem colocar também essas perguntas mais em evidência, né? Questões do hipotireoidismo. Então, crises existenciais, elas têm se tornado algo relativamente rotineiras. Mas, tirando essa questão do hipotireoidismo, reavalie, né? E depois disso, pense que, diante de alguns relatos que você possa vir a ter de pessoas que já estão imersas a essas plataformas, quais são as avaliações, os pontos de vista dela diante das experiências que elas já tiveram, sabe? Ninguém tá falando pra você se basear, você levar a sua vida ao pé da letra diante do que aquela pessoa te falou. Não! A gente precisa ter autocrítica, né? Bem instalado aí no seu coraçãozinho pra você extrair algumas coisas. Meu Deus, caiu casca no chão. Pera aí. Deixa eu jogar fora as cascas. E aí, meu Deus, eu poderia ter trazido o lixo pra cá, né? Olha como que as coisas a gente quer facilitar, mas mais atrapalha. Tem sido extremamente reflexivo quando a gente aborda sobre redes sociais, porque é uma camada atrás de camadas de reflexões. Eu acho que oficialmente eu posso dizer que eu tenho estado longe de redes sociais, especificamente as mais famosinhas aí, vai fazer mais de 2 anos. Mas a questão não é o tempo, né, que você está longe de uma coisa, mas é o porquê que você está longe, né? O que tem lhe causado esse gatilho de você se distanciar e você se sentir bem com isso? Não é aquele tipo de situação? Cadê
Cadê meu cachorrinho pra dar essa batata? Onde você fica com tristeza por trás disso, sabe? É uma decisão muito intencional, muito clara, muito ciente do que tá acontecendo. Por que você tá na sua rede social X, Y, W? Alfabeto todo. E é bizarro porque muitas vezes as pessoas não sabem. Eu reconheço isso porque eu tenho a oportunidade de conviver com pessoas que têm muitas redes ou poucas, ou iniciaram recente, mas que têm uma visão um pouco conectada apenas às experiências do outro, de terceiros. Tipo, eu tenho porque fulano tem, eu tenho porque ciclano me disse que se fizer isso, aquilo, lá, vai me dar isso e aquilo. Beleza. Mas a que custo? A que custo você quer dar continuidade ou iniciar algo, sabe? A que custo? É tipo você vender literalmente a sua alma, o seu tempo de qualidade, a sua energia vital. Hoje em dia, passado alguns bons anos, 17, 18, 19, 21, deve ter. Sei não. Eu falo com total entendimento da seguinte questão. Mas você sabe que se você estiver presente em tudo e não sei o que, mais possibilidade, não sei o que. Não quero. Eu não quero. Porque simplesmente estar em tudo significa pra mim hoje não estar comigo mesma. Verdadeiramente, com a minha solitude, com a minha leveza, com a minha paz, com o tempo de qualidade em que eu quero estar com a minha família, sabe? Onde eu consiga exercer de uma forma fluida uma rotina desacelerada, onde eu consiga, de certa forma, executar atividades e projetos em paralelo, em que são significantes, sabe? Eu quero estar presente, literalmente presente, na minha vida real. Então, quando a gente começa a colocar na balança os porquês, prós e contras, você começa a reavaliar quais são as escolhas que você tem feito em relação à internet por um todo. Então, esse bate-papo vai além. Vai além de aplicativozinhos famosos do momento, sabe? Eu digo que, quem sabe, esse bate-papo pode ser mega atemporal. Porque eu não tô citando diretamente plataformas do momento. Eu estou lhe dando a oportunidade para você refletir tudo que você coloca a sua energia ali, sabe? É bizarro o quanto que a gente muitas vezes não tenha essa sensibilidade com nós mesmos em relação à forma como a gente faz o gerenciamento do nosso tempo, né? Então, tô acabando. Eu queria muito poder dizer pra Ani de anos passados que tá tudo bem. Eu não queria estar presente tudo. Que tá tudo bem. Tá tudo bem. Poderia ter minimizado tantos dias de enxaqueca, de comentários maliciosos, comentários ofensivos. Tanta coisa, tanta coisa. Mas é só ter. Mas é só não sei o quê. Não é só. Eu gosto de lidar
com a vida de uma forma muito presente. Então, por exemplo, aqui agora, estou eu e você conversando. Então, é uma questão de escolha diária estar presente, entende? E isso tem sido algo muito gratificante, eu me sinto muito amada. Uma das minhas linguagens do amor eu reconheci que é tempo de qualidade. Então, tempo de qualidade é algo assim, declaração de amor. Então, em contrapartida, eu estar presente online em tudo não condiz com a linguagem do amor em que eu demonstro amor e me sinto amada. Então, já é algo que eu risco da minha lista de prioridade. Então, cabe você, quem sabe, pensar. É muito bom a gente conversar, sabe? Eu acho que esse formato aqui de podcast vai ser uma alternativa pra gente trazer pontos muito relevantes, né? Se tiver algo que a gente possa, né, ampliar mais, comenta aí. Não é monólogo. Por mais declaration. Então, Eu acho, sinceramente, de coração, depois de um quase burnout em 2021, eu meio que focando agora estritamente sobre rede social, eu tive que reavaliar. Eu tive que clicar como se fosse um reset na minha vida toda em relação à internet, a forma como eu estava me posicionando, a forma como eu estava consumindo os conteúdos como usuária, né? Porque, acima de tudo, além de criadora de conteúdo no YouTube, no Pinterest e no Privacy, eu sou usuária dessas mesmas plataformas. Então, precisa ter um equilíbrio, né? Porque senão eu fico, né? Ou consumo demais, ou crio demais. Então, achar esse equilíbrio é algo desafiador, né? Por si só. E, acima de tudo, saúde e a falta dela é um banquete da gente refletir, né? Tanto questões sociais, né? Históricas, filosóficas, posicionamentos, sabe? Como a gente se comunica, porque tudo se comunica, tudo requer um equilíbrio, né? E aí é que tá também uma grande mudada de chave, o porquê e aonde estava sendo direcionado o meu tempo, né? E quando esse tempo que a gente sabe que ele é bem limitado, e quando a gente começa a reavaliar se ele está sendo bem colocado, está sendo com qualidade, você realmente está se sentindo amado, você está valorizado, empoderado, fortificado, enfim, as palavras de coach que você quiser. Como você se sente, sabe? No pós, no pré, no durante. É muito... Parece óbvio, mas não é. Um dia eu vi alguém falando que o óbvio precisa ser dito. Precisa. Então, eu reconheço que existem prós e contras pra tudo na vida, né? A questão é, você tá disposta a bancar? A você não ter rede social? A você chegar numa roda aí dos seus colegas, amigos, relacionamentos em geral? não tenho. Não tem isso. Por questões minhas, não vejo sentido, sei lá. Óbvio que você vai avaliar quem merece realmente as suas narrativas. Mas pense com presença. Com presença. Tô muito feliz
Eu tô bem reflexiva? Tô. Talvez. Eu seja mais reflexiva do que feliz. Mas é muito bom, né? Muito bom. Muito bom parar e pensar com intenção, né? Uma das minhas palavras desse ano foi intencionalidade. Então, a todo momento eu me confronto amorosamente e me pergunto se eu estou sendo realmente intencional naquela atividade X, qualquer que seja. Então, eu como uma pessoa introvertida, multipotencial, dona de casa, esposa, sou filha e aprendiz, né, constantemente me posicionando como aprendiz. Por mais que eu esteja na internet, por mais que eu encerre ciclos na internet de forma assim bem expansiva, talvez de uma forma meio anônima, que é minha assinatura-chave, anonimado. Brincadeira da parte, mas é mais ou menos isso. Eu meio que apareço, por isso, né? introvertida, né? Enfim. Colocar as cartas na mesa. E aí? Linda, você vai continuar do jeito que você tá, porque do jeito que tá, não tá dando, tá dando ruídos aí na sua cabeça, nos seus hormônios, né? Você vai ter que dar uma mudada aí nos seus hábitos, nesse estilo de vida. E aí? Impulsionador de mudanças de vida, né? Porque tempo é vida. Então, pare e pense o tanto que você tá dando a sua vida pra algo. É libertador quando a gente começa a conectar coisas, né? É muito bom. É libertador, que nem eu. É libertador. Coração. Não é nada pessoal contra nenhuma instituição de plataformas existentes. É simplesmente algo pessoal em relação a você, a mim, a forma como a gente está lidando com a nossa vida. Ela é uma raiz. As redes sociais é apenas ferramentas que vão ou aumentar ou diminuir a forma como muitas das vezes a gente se vê ou a gente não se vê de nós. Muitas coisas potencializam lá, né? Então, inteligência emocional, equilíbrio emocional também são palavrinhas, né? Que aprofundadas vão te trazer também alguns insights interessantes. Mas acima de tudo, pense com presença, sabe? Não só pense. Não é só aquele momento em que você tá assistindo um bagulho assim e tipo só tá vendo a imagem e não tá absorvendo, sabe? Não, pense com carinho, porque tempo é vida. Vou te dizer que eu queria hoje, eu vi uma frase que é: não sou herdeira, por isso sou guerreira. Faz muito sentido, né? Eu particularmente falo assim, abertamente, gostaria muito de ser uma pessoa no qual, sei lá, ganha na loteria e para de trabalhar, para de se colocar em situações onde demanda uma exposição, algo do tipo. Mas eu ainda não sou nem herdeira e nem ganhadora de loteria. Então, eu fico no meio termo, preciso ser guerreira. Aí eu me pergunto, dentro das minhas limitações, dentro dos meus interesses pessoais, de formas de ganhar dinheiro, de formas de haver uma sustentação, né, familiar, de se viver, né, de se manter, de uma qualidade de vida ok, eu estou disposta a que tipo de atividade? É uma coisa que eu também sempre converso com o marido, tipo, beleza, dinheiro por dinheiro, a gente consegue de N formas. Se eu quisesse, por exemplo, ganhar muito mais do que o meu salário lá na minha carteira de trabalho diz, eu poderia me dispor a mais horas, talvez, quem sabe, em outra instituição, ou quem sabe me jogar em outra coisa, em outra atividade. Mas aí
existe uma mão lava a outra, né? No que você está disposto? Eu tenho meus critérios. E você? A internet nos coloca nessa posição constantemente. E aí? Você tem um posicionamento claro em relação aos seus limites ou não? É muito bizarro quando a gente começa a se aprofundar sobre isso. A gente tem camadas e camadas, camadas e camadas que a gente poderia abordar sobre isso. Então, para fechar esse exemplo, então, por exemplo, hoje eu reconheço que por questões particulares eu limito algumas atividades em que eu me disponho a gerar ganhos. Eu tenho clareza de que eu não vou vender a minha alma, vender as minhas 24 horas para ganhar um possível X financeiro, porém eu não me senti realizada, satisfeita no final do dia. Você entende? Que é isso. Em relação à rede social, é um parâmetro que você poderia estar se perguntando. Quais são os seus limites? Até onde você está disposta a X coisa? É muito desafiador. Por exemplo, hoje em dia, o meu marido, ele é low profile. Não tem perfil em rede social nenhuma. Nada. Sucesso. Se não fosse por intuitos profissionais, também estava na mesma. Porém, os meus projetos, eles têm um teor no âmbito digital. Os projetos dele não. Então, acho que parte também do princípio da gente, né, saber quais são os interesses, né? Tudo gira em cima do porquê, né? Do porquê de algo. Não tem pra onde correr. Você tem que se perguntar e agir em prol dessa resposta, né? Simples assim. Acho que já deu pra gente conversar. Acho que é a hora de você colocar a mão na massa, né? Agora eu vou colocar a mão na massa. Até o próximo. Se você quiser, né? Eu já comentei. Fez algum sentido pra você? Já curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Já coloca esse emoji aqui pra saber que você assistiu até o final, tá bom? Vou adorar saber.